A produção literária no Brasil durante a ditadura militar, 1964 a 1985, esteve diretamente marcada pela censura, pelo medo e pela necessidade de resistência. Nesse período, a criação artística se transformou em um campo de disputa simbólica entre o poder estatal e os escritores que buscavam dar voz às angústias, críticas e sonhos de liberdade da sociedade. A repressão não se limitava às prisões, torturas, perseguições políticas, mas atingia também os livros, jornais, revistas e editoras. Literatura sobre vigilância, escrita e censura no Brasil da ditadura militar é o tema dessa semana no quadro Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente do Instituto Anicultura. Os órgãos de censura, especialmente o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, e a Divisão de Censura e Diversões Públicas, estabeleciam critérios rígidos para a circulação de textos. Obras consideradas subversivas ou que questionassem a legitimidade do regime eram imediatamente vetadas. O que não podia ser escrito incluía críticas diretas ao governo, denúncias de violência policial ou militar, menções à tortura, defesa do socialismo ou comunismo, ou ainda qualquer narrativa que representasse de modo positivo movimentos de esquerda, sindicatos e organizações populares. Até mesmo discussões mais sutis sobre democracia, liberdade de expressão e justiça social eram vistas como ameaças. Além do conteúdo político, a censura também mirava aspectos morais. Obras com cenas de erotismo, nudez, linguagem considerada obscena ou que questionassem valores da família tradicional brasileira frequentemente eram cortadas ou proibidas. Nesse sentido, a literatura vivia sob uma dupla vigilância política e moral. No entanto, essa repressão não significou silêncio absoluto. Pelo contrário, muitos escritores desenvolveram estratégias de resistência usando metáforas, alegorias e símbolos para escapar do olhar dos censores. A literatura fantástica, o uso de narrativas alegóricas e o recurso à linguagem poética foram armas para dizer o indizível. Livros como Zero, de Inácio Loyola Brandão, ou Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, representam bem essa tendência de falar de política sem mencioná-la diretamente. Outros autores, como Ferreira Goulart, optaram por uma poesia de denúncia aberta, ainda que muitas vezes publicada no exílio. O exílio, aliás, foi uma experiência comum para intelectuais e escritores. Mário Pedrosa, Paulo Freire, Caio Prado Júnior e tantos outros viram-se obrigados a deixar o país para continuar produzindo e circulando suas ideias. A diáspora intelectual ajudou a criar uma rede internacional de resistência, fortalecendo a crítica ao regime no exterior. Por outro lado, havia espaço para textos que exaltassem o governo ou enaltecessem valores considerados patrióticos. Obras didáticas, manuais escolares e publicações que reforçavam a ideologia da segurança nacional circulavam sem problemas. Muitas editoras também se adaptaram ao contexto, evitando temas polêmicos e priorizando literatura escapista, como romances de entretenimento e livros juvenis que não incomodavam a censura. A produção literária também encontrou abrigo em editoras independentes e alternativas, como a Civilização Brasileira, que ousavam publicar textos críticos, ainda que sob risco de apreensão. Muitas vezes, livros eram recolhidos das livrarias poucas semanas após o lançamento
e alguns autores chegaram a ser processados por ter a circulação de sua obra proibida. Apesar das dificuldades, a literatura do período da ditadura foi essencial para manter viva a reflexão crítica e para registrar as tensões sociais da época. Ela ensinou a driblar o silêncio imposto pelo regime e mostrou como a imaginação pode se tornar um ato de resistência. Ao mesmo tempo, revelou os limites da liberdade criativa em um sistema autoritário, em que o Estado decidia o que o povo podia ou não ler. Assim, pode-se dizer que na ditadura militar não se podia escrever livremente sobre política, liberdade, direitos humanos, desigualdade e repressão, a menos que disfarçados em símbolos e metáforas. Podia-se escrever sobre temas inofensivos, sobre narrativas de entretenimento, histórias de amor convencionais ou obras que reforçassem as ideias de moral e civismo. O balanço final, entretanto, é de que a censura, embora poderosa, não conseguiu calar a voz literária brasileira. Pelo contrário, ajudou a forjar uma literatura marcada pela criatividade, pela astúcia e pela coragem. Essa produção se tornou parte fundamental da memória cultural e política do país, lembrando às gerações seguintes que escrever em tempos de repressão é também uma forma de lutar pela liberdade. E aí, gostou desse vídeo? Você já conhece a ANE? Você conhece o Instituto ANE Cultura? Você já visitou um de nossos sites, ane.org.br ou anecultura.org? Você já se tornou um de nossos associados? Se não o fez ainda, não perca tempo, vai em um desses nossos sites, escolha um dos planos de adesão e torne-se um de nós. Juntos escreveremos um futuro melhor. Até um próximo vídeo. Oi, pessoal! O Variedades Literárias de hoje vai ser diferente. Eu trouxe 4 curiosidades sobre a nossa literatura e a nossa cultura que pouca gente conhece, mas que são super interessantes. Então já se prepara, porque tem história escondida, livro gigante, expressão popular e até segredos de grandes escritores. Você sabia que a primeira descrição oficial do Brasil ficou escondida por séculos? É a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, logo após a chegada de Cabral. Caminha contou como eram as terras, os povos, a natureza, um verdadeiro retrato do início da nossa história. Mas essa carta ficou guardada em Portugal e só foi publicada no Brasil no século XIX, quase 300 anos depois. Ou seja, o documento que simboliza o nascimento da nossa nação, o brasileiro só conheceu muito, muito tempo mais tarde. E olha essa curiosidade, o maior livro do mundo está em Minas Gerais. Ele se chama Minas Gerais e é gigantesco, tem quase 4 metros de largura, pesa mais de 7 toneladas e precisa de várias pessoas para virar as páginas. Cada folha é uma obra de arte, cheia de fotos e informações sobre a história e a cultura mineira. Esse livro é tão impressionante que virou atração de museu. É ou não é uma forma monumental de mostrar que literatura também pode ser gigante? Quando falamos de Monteiro Lobato, logo lembramos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas pouca gente sabe que ele também foi um editor revolucionário. No início do século XX, Lobato fundou sua própria editora e trouxe ideias modernas para a época. Vender livros a preços acessíveis, colocar exemplares em bancas de jornal e até anunciar em jornais e revistas. Tudo isso para que a leitura não fosse privilégio da elite, mas chegasse ao povo. Então, além de escritor, Lobato ajudou a democratizar a literatura no Brasil. Você já disse ou ouviu alguém falar ficar a ver navios?
Essa expressão nasceu em Lisboa, no Miradouro de Santa Catarina, um ponto de onde as pessoas esperavam os navios voltarem das grandes viagens. Muitas vezes, ficavam ali olhando o mar, sem ver nada chegar. Quando a expressão veio para o Brasil, ganhou esse sentido que usamos até hoje: esperar por algo que nunca acontece. É curioso perceber como uma simples frustração virou uma frase tão popular e presente no nosso dia a dia. Gostaram das curiosidades de hoje? É incrível como a nossa cultura e literatura escondem histórias que nem sempre chegam até a gente. Semana que vem eu volto com mais descobertas no Variedades Literárias. Até lá! Na última semana, conhecemos o riso e a poesia do Ceará. Agora nosso olhar cultural desembarca em Pernambuco, terra de frevo, maracatu e grandes festas populares, e uma energia cultural que contagia o Brasil inteiro. Recife e Olinda são o coração histórico e cultural de Pernambuco. Ruas de paralelepípedo, casarões coloridos e ladeiras que transformam em palco durante o carnaval. O frevo, com sua dança frenética e sombrinhas coloridas, é o patrimônio imortal da humanidade. E o maracatu, com tambores fortes e coroas de reis negros, ecoa a ancestralidade africana. Pernambuco também é terra de poetas e escritores. João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Manuel Bandeira levantaram a alma nordestina para a literatura brasileira. Na mesa, Pernambuco canta com bolo de rolo, tapioca, peixada, carne de sol com macaxeira e a tradicional culinária nordestina cheia de sabor. Além do carnaval, o São João de Caruaru é considerado o maior do mundo, reunindo música, forró e quadrilhas que encantam moradores e visitantes. Uma curiosidade única de Pernambuco é o movimento armorial, idealizado pelo escritor Ariano Suassuna nos anos de 1970. A proposta era criar uma arte erudita brasileira a partir das raízes populares nordestinas, misturando a literatura de cordel, o maracatu, a música de Rebeca e as xilogravuras. Esse movimento transformou a forma de pensar a cultura do Brasil e até hoje inspira artistas e intelectuais. Pernambuco é ritmo, poesia, fé e alegria. Um estado onde a cultura pulsa em cada esquina e contagia quem chega. E na próxima semana, no Olhar Cultural, iremos para o Maranhão, terra de bumba, meu boi, do tambor de curriola e de um folclore cheio de magia. Até lá, muito obrigado. Seu nome será reinado, estrela.
como quem não quer nada, e vai ganhando a nossa confiança. Olá! Eu tenho uma excelente dica de livro para você. Trata-se do livro Por Detrás das Sombras, da escritora Eliana Bauman. O intrigante romance Por Detrás das Sombras, além de explorar os conflitos familiares, a leitura mergulha de maneira profunda e impactante nos temas sensíveis do aliciamento de menores e do consumo de drogas. Essa história comovente não apenas abala indivíduos e suas famílias, mas também faz um apelo à sociedade, ressaltando a urgente necessidade de atenção. Neste livro, pais, filhos e professores serão envolvidos por uma narrativa que explora questões contemporâneas, incitando à reflexão e à ação. Ignorar a realidade não é uma opção, e Por Detrás das Sombras mostra que enfrentar esses desafios é o primeiro passo para a transformação. Enquanto os protagonistas lidam com traição, dependência, perda, autodescoberta e a busca pela felicidade, esta obra se revela como um reflexo agudo da nossa sociedade contemporânea, tornando uma leitura essencial para aqueles que desejam compreender e influenciar o mundo ao seu redor. Prepare-se para mergulhar nessa história com toda a sua alma e coração, pois Por Detrás das Sombras não é apenas um livro, é um chamado à reflexão e à transformação que deixará impressões duradouras em todos os leitores. A hora de agir é agora. O que vem por detrás das sombras? Inseguranças, medos, revoltas. Com um trabalho efetivo de todos nós, podemos amenizar essas sombras. Eles sentem, eles sofrem, eles amam. Mas o que acontece com os animais depois da morte? Se você busca respostas além da matéria, este livro é para você. Uma leitura que une espiritualidade, compaixão e consciência. Descubra por que milhares de leitores continuam procurando essa obra mês após mês. Faça como milhares de leitores. Baixe o e-book ou adquira o livro físico agora e surpreenda. Em um universo onde as sombras da moralidade se entrelaçam com segredos inconfessáveis, Pacto entre Canalhas conduz o leitor por um labirinto de dilemas éticos, traições e acordos de consequências devastadoras. A narrativa, repleta de suspense e reflexões filosóficas, acompanha personagens que transitam por caminhos tortuosos, carregando culpas e arrependimentos, enquanto desafiam os próprios conceitos de justiça e redenção. Entre pactos silenciosos e escolhas que ecoam através do tempo, a trama questiona os limites entre o que somos e o que estamos dispostos a sacrificar para alcançar nossos objetivos. Em um jogo de poder, lealdade e manipulação, a história nos lembra que a humanidade não é definida apenas pela luz que buscamos, mas também pelas sombras que carregamos. Adaptado de um roteiro cinematográfico de Luiz César Rangel, Pacto entre Canalhas é mais um livro do escritor Orlando Rodrigues, publicado pela editora Letras Virtuais e disponível em e-book na Amazon.
Sector 2, make contact with the enemy. Here. God bless you, Jim. You are one of my best. Cousins. We have to go! Well, I got a little job for you and your boys. I want your platoon to move into here and hold that line. Here we go. Listen up, Joes. Orders are in. We're moving back to the front. Well, aren't you just full of good news? Sir, division is reporting lots of enemy work. Fighters, bombers, everything. Can we hold? What are they up to? SS. This could be a major German offensive. We need to find another way around. And if we're cut off, we'll be completely surrounded. So much for the war being over by Christmas. We can't hold this position too long! Baker, this is Foxtrot over. Anything? We're on our own. Here we got one go, sir. Here it comes. Entre canalhas, cena 4, take 2. Em 7 marcos, tomada 2. Em meio a segredos, traições e verdades incômodas, um jornalista encara frente a frente um assassino em série. O que seria apenas uma entrevista se transforma em um jogo psicológico intenso, onde cada palavra pode ser uma armadilha e cada silêncio uma sentença. Rodado na cidade de Jundiaí, São Paulo. Pacto entre Canalhas expõe as camadas mais sombrias da alma humana, revelando que todo pacto tem um preço e que nenhum canalha sai impune. Agora você pode fazer parte dessa história. Estamos em fase de filmagens e queremos levar este thriller provocador para as telas, mas para isso precisamos de você. Ao apoiar nossa campanha de financiamento coletivo,
você contribui diretamente para a finalização do filme, ajuda a valorizar o cinema independente brasileiro e ainda garante recompensas exclusivas. No vídeo que você está vendo, você confere as primeiras imagens do filme e os bastidores das gravações, sentindo de perto a intensidade que estamos construindo. Faça parte do pacto. Apoie o cinema nacional. Ajude a transformar Pacto Entre Canalhas em realidade. Porque, afinal, o combinado não é caro. Já estamos na nossa 8ª produção. Todos os nossos trabalhos realizados até hoje foram assim. E todos os apoiadores tiveram não somente as suas recompensas, mas como os seus nomes agregados ao projeto, principalmente nos créditos do filme. Quem vos fala é o produtor, roteirista, diretor e ator Luiz César Rangel.